Boa tarde a todos. Eu sou o professor Leonardo Santos, professor da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, no CIAGA. E hoje vamos conversar um pouco sobre, dentro do espírito, né, do tema da 18ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, tema que diz respeito à transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Vamos puxar então um pouco para o nosso lado, no caso, sou professor de física, e então o título dessa apresentação vai ser a transversalidade de F igual a ma, ok? Bom, basicamente vamos explorar um pouco sobre o conceito do que seria a transversalidade dentro desse contexto, e depois vamos falar sobre F igual a ma. Então, falamos sobre transversalidade, falamos sobre F igual a ma, o título já estará explicado, e a partir daí vamos falar um pouco sobre a interdisciplinaridade da física para fazer um pouco de alguma contraposição ao conceito de transversalidade, né, para que os conceitos fiquem bastante, embora as diferenças sejam sutis, elas sejam bem delimitadas, né, essas diferenças. Falaremos então, por fim, sobre a transversalidade da física e, enfim, no que diz respeito à sua atuação no sentido econômico, social, até mesmo governamental, etc. E, por fim, falaremos do papel da física dentro do contexto atual e como ela pode contribuir, né, para que a Agenda 2030, os objetivos da Agenda 2030 essas metas sejam alcançadas. Por fim, apresentaremos então as referências que nós utilizamos para esta palestra, ok? Bom, então o que seria a transversalidade? Né? Podemos dizer que a transversalidade seria algum conhecimento, né, que perpassa por diversos campos da existência humana, seja o campo econômico, o campo social, governamental, político, ambiental e, obviamente, o científico, certo? Então, nesse sentido, todo e qualquer conhecimento produzido pelo ser humano, ele pode ser visto como transversal, na medida em que você não consegue estabelecer uma delimitação de atuação. Por exemplo, vou dar um exemplo atual que pode lançar bastante luz sobre o que nós estamos falando. A vacina, né? Um assunto que obviamente está um assunto bastante atual, né? Está na moda. A produção da vacina requer um conhecimento científico, requer pesquisas científicas, né? Requer que os pesquisadores trabalhem associados ou com um objetivo, um fim, que é o fim da produção da vacina. Agora, a pergunta que eu faço é: a pesquisa científica para a produção de vacinas, a produção e aperfeiçoamento de vacinas, né? Vimos que as primeiras tinham uma eficácia relativamente baixa e outras foram surgindo com eficácias maiores, e outras formas de produção de imunizantes estão sendo estudadas ainda, sem necessariamente ser via
por injeção, etc. Então, ainda é um processo, né, de estudo que está em desenvolvimento, né? Não parou ainda. Mas a pergunta que eu faço é, esse tipo de pesquisa, ele fica somente no campo científico? Será? Bom, obviamente não. Obviamente não. Por exemplo, no campo econômico, uma sociedade imunizada é uma sociedade que pode ir para a rua, trabalhar, pode, né, deixar a quarentena e voltar aos seus afazeres, voltar a produzir, né, a indústria ganha com isso, a economia ganha com isso. Então, tem certamente uma influência no campo econômico. No campo social, ainda mais, porque as indústrias não vão precisar de férias coletivas, demissões, o trabalhador vai poder voltar a ter o seu rendimento, a economia girando, a parte social vai melhorar. Certamente isso vai interferir na parte social. O governo, que quer que a economia funcione, vai investir. Então o governo ele traz algum tipo de meta, né, algum tipo de incentivo para que os pesquisadores se mobilizem para a produção de imunizantes, né? Do campo de vista político também, de igual forma, né? Então, nós vemos que a produção, né, ou que o estudo científico para a produção de imunizantes, ele perpassa por diversos ramos da existência humana. Isso, então, é um exemplo de transversalidade de um determinado assunto, né, de um determinado conhecimento. E isso pode ser aplicado a vários outros contextos, né, a vários outros tipos de conhecimento. Mas, enfim, a nossa ideia então é mostrar o que seria transversalidade. E qual a diferença entre transversalidade e interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade seria basicamente duas áreas, ou um conhecimento que pode ser a partir de... duas áreas de conhecimento que podem se juntar para construir uma terceira área do conhecimento. Então nós vamos dar alguns exemplos aqui nos próximos slides, mas eu já adianto, por exemplo, biomecânica, né? Então une conhecimentos de biologia com conhecimentos de física, né? São unidos conhecimentos de biologia com conhecimentos de física para criar uma nova área do conhecimento, que é a biomecânica. Então, a interdisciplinaridade, ou seja, a comunicação entre esses dois ramos do conhecimento, produz um terceiro. Já a transversalidade não fica apenas na área do científico, mas fica também na área desses diversos ramos da existência humana, ok? Então, a respeito disso, John Bernal, no seu livro História Social de la Ciência, publicado em 1900, diz o seguinte, que na realidade, quanto mais estreitas são as relações entre ciência, técnica, a economia, técnica seria a aplicação da ciência, né? Ou seja, ciência pura e a ciência aplicada. A economia, política de um determinado período, mais claramente se mostra a formação de um processo único de transformação social, de transformação da cultura de um povo, né? Então, esse período, segundo ele, é de fundamental importância para o progresso da humanidade. Ok? Então, quanto mais estreitas
são essas relações. Quanto mais a sociedade, ela de alguma forma, ela compreende, né, a transversalidade de determinado conteúdo, mais esse conteúdo ele colabora para o progresso da humanidade. Por quê? Porque passa a se formar uma engrenagem. O governo passa a investir em determinado conhecimento, a economia também, o setor privado, por exemplo, passa a olhar para aquele ramo do conhecimento de uma forma mais, digamos assim, com um carinho maior, e todo esse processo acaba produzindo uma transformação bastante interessante para a sociedade. Por exemplo, o caso, mais uma vez, das vacinas, né? Bom, uma vez estabelecido o conceito de transversalidade, vamos falar então um pouco sobre o princípio fundamental da dinâmica. O que seria? Certamente a maioria dos senhores, se não todos, já viram essa equação, né? F igual a ma, que diz respeito à segunda lei de Newton, né? Mas vamos olhar com um pouquinho mais de cautela para essa equação, né? Bom, Isaac Newton, né, Sir Isaac Newton, que nasceu em 1642, ano da morte de Galileu, apagou uma estrela e outra surgiu, né, estrela da ciência. Ele nasceu em 1642 e veio a falecer em 1785. Ele escreveu, né, após trocas de cartas, né, como funcionava na época, com vários cientistas brilhantes, né, da época, que verificaram que existia, por exemplo, nas leis de Kepler, existia alguma regularidade, alguma peculiaridade, e eles estavam buscando uma forma de sistematizar, né, essas observações que eram muito empíricas na época. Então, estimulado por essas conversas, Newton, que era obviamente um gênio, né, brilhante, ele lançou os 3 volumes de sua obra mais famosa, né? São os Princípios Naturais da Filosofia. E aí ele, nesses 3 volumes, ele fala, obviamente, são 8 axiomas e 3 leis, né, que ficaram famosas, como as leis de Newton. Além, obviamente, da gravitação universal. E a lei da gravitação universal, como nós vamos ver, ela trouxe uma profunda mudança no paradigma do conhecimento, do nível de conhecimento na época. E essa mudança de paradigma acabou resultando em várias alterações na forma de pensar o mundo, né? Essa que talvez tenha sido uma contribuição que não era a principal, né? Não era o principal, digamos assim, objetivo do Newton. Ele fazia ciência pela ciência, mas de alguma forma esse objetivo ele acabou escoando, né? Ou escorrendo para outros setores. E esse escoamento para outros setores, que no fundo é o cerne dessa, é o objetivo, é a essência dessa apresentação, mostrar como isso então, como essa transversalidade, né? Essa transversalidade, ela foi de fundamental importância no passado e como pode ser hoje, certo? Bom, então na sua segunda lei, ele diz que a mudança de movimento ela é proporcional ao que ele chamou de força motora imprimida ou impressa, né, sobre um corpo, sobre um sistema, e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada.
A tradução disso é F igual a MA. Ou mais precisamente, né, F igual a variação do que ele chamou de quantidade de movimento, né? Uma grandeza que ele introduziu que relaciona a massa multiplicada pela velocidade. No fundo, o que ele quis mostrar ali é que não é só o movimento que é modificado pela ação de uma força, mas sim a quantidade de movimento expressa através pela massa inercial, o produto entre a massa inercial de um corpo e a sua velocidade. Bom, então traduzindo matematicamente, né, a força motora, que nós hoje em dia nós chamamos de força resultante, ela vai ser igual à mudança de movimento. A despeito dessa equação, a gente precisa fazer uma observação muito importante, que muitos saem do ensino médio, até mesmo do ensino superior, sem entender com alguma profundidade o que isso significa. Essa equação não é como eu vou dizer, não é uma fórmula para F, é isso que eu quero dizer. Ou seja, a força não é igual a MA no sentido que eu tenha uma força que é sempre igual a MA. Claro, a força é igual a MA, mas o que isso quer dizer é que, seja qual for a força que eu coloque, né, ou que seja qual for a força a interação que existe entre dois corpos, seja qual for a natureza dessa interação. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que existem quatro interações fundamentais e quer-se, né, um dos objetivos da ciência atual, contemporânea, é buscar uma única interação fundamental da qual essas interações sejam derivadas. Hoje em dia não tem isso, tem-se apenas, sabe-se apenas que todas as interações que nós conhecemos por aí são derivadas de quatro interações fundamentais, né? Interação forte, interação nuclear fraca, interação gravitacional, né, e interação eletromagnética. Então essas quatro interações, elas estão do lado esquerdo da equação. E o que a segunda lei de Newton diz é que essas interações, de alguma forma, como essas interações, elas alteram a dinâmica de um corpo, né? Ou seja, alteram o estado de movimento desse corpo, certo? Então, se o corpo está parado, se eu tenho uma interação, por exemplo, se eu empurro o corpo, para dar um exemplo mais prático, se eu empurro o corpo, o estado de movimento dele muda. Ele estava em repouso, eu exerço uma força, o estado de movimento dele muda. Tá, mas isso é intuitivo. Sempre se verificou isso. Sim, mas nunca, antes da obra de Newton, nunca se obteve uma expressão matemática para isso. E qual é a importância da expressão matemática para isso? É que agora, a partir dessa obra do Newton, né, você consegue sistematizar, você consegue antever, você consegue prever o movimento. Se você conhece a força que atua, você consegue prever um movimento que um determinado sistema vai adquirir no futuro. Você escreve uma equação, seja para trajetória, né, por exemplo, e aí você sabe que daqui a 1000 anos, onde com precisão absurda, né, uma vez que você conhece as condições iniciais, daqui a 1000 anos você conhece onde esse corpo vai estar. E o que nós vamos mostrar então nos próximos slides é que essa capacidade, essa previsibilidade
que foi chamada na época de determinismo, ou seja, o futuro pode ser conhecido. Você pode prever o futuro, simplesmente se você puder saber sempre quais são as forças que estão atuando sobre o sistema. Você consegue prever o futuro. E qual ramo da atividade humana que mais pode se interessar em prever o futuro? Obviamente a economia, certo? Bom, então para a gente estabelecer uma diferenciação entre transversalidade e interdisciplinaridade, vamos mostrar algumas áreas de atuação, né, em que a física se junta com outro ramo do conhecimento e produz um terceiro conhecimento, né? Então, na mecânica celeste, por exemplo, você que foi um dos grandes triunfos, né, da mecânica newtoniana, conseguir prever e calcular de uma forma precisa todas as observações experimentais, né, ou empíricas apresentadas por Kepler e outros, né? Então, basicamente, você resolvendo as equações do movimento, aqui vocês podem então ter uma noção, olhando para essa equação, vocês podem ter uma noção do que eu estava dizendo anteriormente, né? Que uma vez que eu saiba a força impressa sobre um corpo, né, eu sei como ele altera o estado de movimento desse corpo, e o fim disso é que eu consigo estabelecer uma equação, por exemplo, para a sua trajetória. Nesse caso, eliminamos o tempo é eliminado aqui da equação, porque a gente não precisa do tempo, né? Usualmente, a gente não precisa do tempo em trajetórias periódicas. Uma vez que você sabe o período da trajetória, você só quer saber, basicamente, muitas vezes, a forma dessa trajetória. E essa equação é muito interessante porque ela representa a equação, né, de seções cônicas. Seções cônicas, né, são trajetórias formadas a partir de cortes, né, sejam transversais ou sejam em outras direções, em um cone. Então, todos os corpos que estão sujeitos à gravitação, né, à força gravitacional, eles podem exercer somente esses tipos de trajetórias. Eles podem sofrer ou podem ter, né, somente esses tipos de trajetória, como um círculo, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, né? Então, a mais conhecida por nós, obviamente, é a elipse, né, que é a trajetória elíptica dos planetas em torno do Sol. Então, podemos saber onde está, né, com o Sol em um dos focos, a gente pode, enfim, obter o período, pode obter, por exemplo, esse epsilon, que seria a excentricidade e tal, da trajetória, né? Por exemplo, a da Terra é quase zero, né? Assim como de Vênus e Mercúrio, assim como de Vênus e todos os outros, né, depois de Vênus, todos os outros planetas, e isso quase igual a zero, centricidade quase igual a zero, mas centricidade quase circular, por exemplo. Mecânica dos fluidos, eu acho que alguém vai falar sobre as aplicações desse modelo, né, da dinâmica computacional, né, dos fluidos, CFD em inglês, cuja aplicação, por exemplo, pode ser vista nos nossos simuladores lá no CIAGA, né? Você tem vários métodos de solução. E por que vários métodos? Você precisa de vários métodos porque essa equação ela é uma equação diferencial muito difícil, que se você não estabelecer muitas hipóteses, muitas simplificações no modelo,
você, na forma mais completa dela, você não consegue soluções analíticas, ou seja, soluções que você possa escrever num pedaço de papel, né? Uma equação que seja a solução dessa equação. Então até hoje não se mostrou que essa solução existia. O Instituto Clay de Matemática, se eu não me engano, ele fornece um prêmio, quem quiser se aventurar pode, inclusive matemáticos que estejam assistindo a essa palestra, podem se aventurar e tentar encontrar uma solução para essa equação. Quem mostrar que essa solução existe, não precisa nem mostrar qual é, demonstrá-la, não precisa, você precisa só demonstrar que existe, ou que é possível que exista uma solução, você vai embolsar um prêmio de um pouco mais de 5 milhões de reais, certo? Então, das soluções numéricas que essencialmente exigem computadores superpotentes, né? Claro, dependendo, obviamente, da aplicação. Botei aqui alguns métodos, né, de solução. Também coloquei aqui algumas aplicações, né? Usualmente, como você tem uma solução numérica, você não tem nenhuma equação matemática, que, como a gente viu no caso da mecânica celeste, onde você tinha uma solução bonitinha, fechada. No caso da mecânica dos fluidos, usualmente você usa tubos de vento ou outros tipos de análise um pouco mais empírica para comparar com os seus modelos e ver se o modelo de solução numérica que você construiu corresponde de alguma forma, ou se aproxima da realidade. Então, é uma área bastante interessante do conhecimento, que é de muito interesse, especialmente na engenharia naval e para nós da Marinha Mercante, com certeza. Na biomecânica, como eu antecipei, também é muito importante, porque a diferença, às vezes, né, entre a medalha de ouro de um atleta e o último lugar numa competição se dá pelo conhecimento acerca do tipo de força que ele vai exercer, né, no seu salto, por exemplo. Aqui vocês podem observar um salto em distância, né, onde o interessante para esse atleta, obviamente, é saltar o mais distante possível, ou seja, ele precisa exercer uma força, ele precisa que o seu corpo adquira uma trajetória de tal forma que ele tenha o máximo alcance possível, né, para uma determinada força que ele seja capaz de exercer. Então vocês podem observar que, por exemplo, o tipo de abordagem utilizada nessa modalidade pode ser um pouco diferente, por exemplo, ou certamente é diferente, por exemplo, de um atleta que precisa saltar, praticar, por exemplo, um esporte como o salto de vara. Salto de vara não, desculpa, salto em altura, né? A gente tem uma vara, uma certa altura, ele precisa passar por essa vara. Então, a biomecânica, mesmo no salto em vara, né, ele precisa saber como apoiar, como utilizar a projeção da vara, né, qual o melhor ângulo, qual a melhor técnica para que ele possa saltar o mais alto possível. Então, também conhecimentos de física devem ser utilizados em saltos com vara também. Enfim, você tem todos os esportes praticamente, corrida, né, etc., você tem a física, não tem como você fugir da física. E conhecimentos de biomecânica é de extrema necessidade para você adquirir um melhor desempenho possível, né? Aqui, por exemplo, nós temos, vamos ver se vai rodar, também, agora falando de coisas microscópicas, né? Vamos ver se vai rodar esse vídeo. Está rodando. Você tem aplicações da dinâmica molecular, né, que usam um híbrido, apesar de sistemas tão pequenos como moléculas, né, nesse caso macromoléculas.
lançarem mão da mecânica quântica, que é a física dos pequenos corpos, né, das pequenas partículas, ainda assim você tem uma hibridização, né, desse tratamento. Então você pode analisar as trajetórias, né, como se fossem clássicas, né, dependendo de parâmetros que eu não vou entrar em detalhes aqui, não faz parte, né, do nosso objetivo. Mas você pode usar você pode usar a trajetória clássica, ou seja, a trajetória newtoniana, para descrever a evolução desse sistema, né, quando sobre ele são aplicadas determinadas forças. E notem que nesse caso aí a gente está vendo a simulação, né, em um nanofio, né, que está sendo estressado nas suas extremidades por alguma interação, e então está vendo uma simulação de como essa macromolécula, como se dá a dinâmica dela a partir dessas interações, né. Isso tem aplicação, por exemplo, ampla em ciência dos materiais, né. Então, propriedades físicas e químicas estão relacionadas em como essas macromoléculas elas evoluem, né, no tempo, como se dá a dinâmica delas, né, no tempo. Então, você tem aplicações em supercondutores, cerâmicas, né, desde esses materiais até biomoléculas, né, tubulações, entre outros. Também no controle de vibrações, temos um exemplo de uma ponte que em 1940, né, a ponte de Tacoma, ela, pela perturbação, né, do vento, ela entrou em ressonância com as perturbações externas. Ressonância basicamente ocorre quando interações externas elas têm uma periodicidade, né, uma frequência da ordem do que nós chamamos de frequência natural, ou frequência que um determinado sistema gosta de vibrar. Em física nós chamamos de frequência natural. Então esses estímulos externos provocados pelos ventos de mais de 60 km por hora, eles entraram em ressonância com essa ponte e de alguma forma romperam sua estrutura e ela caiu. Então, esse caso serviu de exemplo, né, e de estudo para né, avanços posteriores em análise estrutural, por exemplo, de diversas naturezas, por exemplo, na engenharia, né, civil, construção de prédios, etc. Então, como esses estímulos externos, essas forças externas, eles perturbam a tua estrutura, né, e como eles podem, de alguma forma, derrubá-la, né. Então, o controle das vibrações ele é muito importante, né, que toda obra de engenharia tem que levar isso em consideração, né. Então, por exemplo, nós temos um laboratório na COP, né, o FRJ, que é pioneiro, construído em 1970, por volta da década de 70, é pioneiro nesse tipo de análise aqui no Brasil, né? Então ele trabalha nessas linhas aqui de atuações hoje em dia, né? Essa linha de atuação, esses temas, né, de atuação foram tirados do próprio site deles. E é isso. Bom, então isso nós falamos sobre a física interdisciplinar. E a física transversal? Qual seria a contribuição da física, então, em outros ramos, né? Ou seja, como a física contribuiu para a sociedade, para os diversos ramos da sociedade, da existência humana, como foi essa contribuição, né? Então eu separei dois exemplos, né, notórios. Um deles foi no surgimento da teoria neoclássica, né, da economia. Então, a respeito disso, né, por exemplo, nós podemos ver que
podemos tirar algumas citações, como essa segunda aqui, por exemplo, que está em português. A economia política, como um dos braços do projeto iluminista, procura desvendar o real, sabendo de antemão, como nós falamos, né, a questão da previsibilidade, né, dos modelos matemáticos ou modelos físicos que descrevem um sistema físico, né? Então, essa previsibilidade, né, é importante na economia política, por exemplo, que procura desvendar o real, sabendo de antemão que encontrará sob a aparência caótica das transações monetárias. Então, basicamente, o que isso quer dizer é, todo mundo aqui já viu uma curva de trade, né? Uma curva de evolução, de valorização, né, de determinados ativos aí de algumas empresas. Então, parece meio caótico, né? Mas um dos pilares, né, se você souber de alguma forma modelar, você, por trás desse caos todo, você tem alguma lógica. Então, esse que é um dos pilares, né? Um dos alicerces da previsibilidade matemática, né? Do estudo, do modelo matemático que porventura vai ajudar a, retirando essas flutuações, estabelecer alguma lógica por trás disso, dessas transações que aparentemente são caóticas. Então, continuando, as leis naturais que exprimem no plano econômico, né? Então, o que se procura? Encontrar as leis naturais que exprimam no plano econômico a mesma harmonia encontrada no estudo da mecânica celeste, que foi aquela harmonia que nós descrevemos, ou seja, você saber o que vai acontecer, né? Você conhecer a órbita de um corpo, assim como você conhecer a evolução de um sistema econômico. Então, alguns, né, autores clássicos, como David Hume, Adam Smith e David Ricardo, por exemplo, que são precursores da economia clássica, eles buscavam no que eles chamavam de naturalismo, que nada mais é do que a física, né, naquela época, como ela é chamada física naquela época. Eles foram influenciados então pela própria obra de Newton, né, que mostrou que existia um determinismo na natureza. Então eles entendiam também a evolução da economia de alguma forma como algo determinista. Então, a despeito disso, a gente pode também mencionar a seguinte citação: o princípio de equilíbrio e a naturalidade, obtidos em grande medida pelas influências da mecânica clássica, atuaram como lentes de cognição, ou seja, como uma forma de amplificaram a forma de conhecimento, né? Lentes de cognição do observador nas teorias clássica, liberal e neoclássica. Ou seja, de alguma forma, novamente, a mecânica newtoniana ela serviu de inspiração, ela influenciou esses autores fundadores da economia clássica a, de alguma forma, descreverem ou anteciparem como seria a evolução natural de sistemas econômicos, né? Um outro exemplo de como a física transcende, né, o conhecimento científico em si está na termodinâmica, obviamente, né, ou seja, como também a ciência ela não está sozinha e isolada no universo. Também é importante ressaltar isso. Não é física pela física, não é matemática pela matemática. Por vezes mas por vezes existe um pano de fundo, né, onde a sociedade apresenta problemas e a ciência ela procura solucionar, como o caso das vacinas. Se não houvesse a pandemia, por exemplo, e a demanda pela criação das vacinas, não existiria, das vacinas contra a Covid,
ser mais específico, não existiriam estudos para a produção de vacinas contra a Covid. Então, por vezes, existe um pano de fundo social. E na época da Revolução Industrial, o pano de fundo era a construção de máquinas, né, a vapor cada vez mais eficazes, cada vez mais eficientes, que pudessem, de alguma forma, transformar o calor produzido pela queima de carvão em trabalho útil, né? Então, toda a termodinâmica ela evoluiu a partir desse pano de fundo, né? Então, aqui nós mostramos alguns pilares, né? Alguns precursores ou alguns cientistas que colaboraram de forma decisiva para a evolução da termodinâmica, como James Watt e o Carnot, o famoso ciclo de Carnot, que morreu muito jovem, com cerca de 36 anos. Então, é isso. E por outro lado, né, a gente pode também ver um outro aspecto da evolução científica que esbarra ou que transcende ou transborda para o aspecto social. Por um lado, influenciou muito positivamente no sentido econômico, pelo menos em curto prazo, no sentido econômico e, enfim, cultural e social. Social não. Exatamente. Por outro lado, no aspecto social, a coisa não foi tão, digamos assim, não foi tão benéfica, pelo menos para o proletariado, que amargou, por exemplo, uma grave desvalorização, uma aguda desvalorização do seu salário, que despecou de, por exemplo, 33 shillings, que é a moeda da época, a forma de remuneração da época, para quase 6 shillings por volta de 1834, ou seja, antes, né, no início da Revolução Industrial, que se deu por volta, né, de 1780. Alguns historiadores eles colocam esse marco, mas nesse início, onde ainda haviam poucas máquinas fazendo o trabalho dos artesãos, nesse início eles ainda ganhavam esse tipo de remuneração e o salário deles caiu muito, né? Cerca de 5 vezes. E mais para frente, como, né, no início da década do século XX, como esse lendário filme, um dos mais importantes de toda a história, de Chaplin. Recomendo quem não viu ainda assistir a esse filme. Como esse próprio filme ele critica, o trabalhador ele passou a ter, e com o advento do capitalismo também, ele passou a ter trabalhar sem praticamente direito algum, em jornadas exaustivas, né, da ordem de 16 horas, com 30 minutos para pausa. E basicamente o que acontecia é que os trabalhadores que não aguentassem o tranco eram sumariamente substituídos. Bom, então esse é um aspecto negativo, né? Mas um aspecto relevante de como a ciência ela é transversal, de como a física ela foi transversal nesse sentido, né? No escoamento para a área social. E por fim, para terminar, já me alonguei um pouco, a gente pode falar sobre a Agenda 2030 e como a física ela pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, que foi tema da Agenda 2030, né, do último Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fórum Mundial, onde estabeleceu-se 17 metas, macrometas,
que a sociedade mundial como um todo deveria perseguir até o ano de 2030. É que eu destaquei outras, certamente podem ter muito da evolução científica, pode contribuir muito para o cumprimento dessas outras, mas eu destaquei a sétima, que seria a energia acessível e limpa. E nós temos na China, em Londres, talvez em outros países, usinas que estão buscando, na minha opinião, a forma final de produção de energia, que é a energia via fusão nuclear, diferente de fissão nuclear. A diferença basicamente entre fusão e fissão, para a gente resumir bastante, né, e todo mundo ter alguma ideia pelo menos, enquanto que na fissão nuclear você quebra um núcleo e obtém energia a partir da quebra de um núcleo, de um átomo pesado, como urânio, por exemplo. No caso da fissão, você junta, você funde átomos leves, núcleos leves, e forma um átomo um pouco mais pesado, imitando um processo que ocorre no Sol, né? E você libera energia a partir dessa fissão. Obviamente, vocês devem saber que quebrar é muito mais fácil do que colar. Por esse motivo, a tecnologia para quebra, e a obtenção de energia nuclear a partir da quebra de núcleos, ela já está há décadas aí, e a tecnologia para junção de núcleos ainda está sendo perseguida. Mas uma vez que ela seja obtida, você vai ter a última palavra em criação e geração, produção de energia limpa e bastante eficaz, certo? Então, pode ser uma das contribuições da física, do avanço da ciência para a nossa sociedade nos dias atuais. Então é isso, aqui eu deixo as referências. Então é isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima.